Oi, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, povo de Deus? Amados, hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa muito importante, muito importante. Importante para mim, importante para a igreja, importante para o céu, importante para a terra. Uma pessoa muito importante, uma pessoa assim de extrema relevância a toda a eternidade. Estou aqui para falar da pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, há um tempo atrás eu fiz um vídeo, chamado Negligenciando a Palavra de Deus, onde eu falei sobre a importância que a Palavra de Deus tem e aonde ela falta, em muitos corações e muitas mentes, onde não quebra a barreira do entendimento e ela vive como ela gostaria de viver ou como não gostaria de viver, por falta de entendimento, por não quebrar a barreira do entendimento cultural, natural, terreno, a sua própria sabedoria, a sabedoria humana, que Tiago diz que é terrena, animal e diabólica. Só a palavra de Deus ela atinge, a todas as faculdades do homem, aonde ela atinge as três partes do homem, o espírito, a alma e o corpo. Então essa palavra de Deus ela vai numa profundeza tão grande, onde a gente não deveria negligenciar a palavra, a voz profética, A Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus deixou ao nosso espírito para que tivéssemos vida. Então eu fiz esse vídeo sobre negligenciando a palavra de Deus e trouxe essa importância que a palavra de Deus tem para a igreja e para o mundo. E hoje eu queria falar sobre o Espírito Santo, sobre negligenciando o Espírito Santo. Por que negligenciando? Como que se negligencia o Espírito Santo de Deus? Negligencia o Espírito Santo de Deus quando nós não temos conhecimento dele, quando ele não tem relevância para nós, quando nós usamos as ferramentas que o Espírito Santo tem. O que seria usar as ferramentas que o Espírito Santo tem? São usar os dons, são usar os ministérios, são usar os serviços, são aquilo que o Espírito Santo nos dá a liberdade de fazer. Nós usamos isso, mas não temos contato com ele. É como se a gente fosse a um lugar onde nós sempre precisávamos de uma ferramenta. A gente vai numa oficina, pô, me empresta um martelo. Depois volta, pô, me empresta um alicate. Depois volta, me empresta uma chave de boca. Depois volta, me empresta a parafusadeira. Depois volta, e tá sempre pedindo, usando as ferramentas, usando. E às vezes você tem até destreza para usar as ferramentas, só que a ferramenta não é tua, entendeu? Você não tem contato com o dono da oficina. Você não tem intimidade, você pede e ele te empresta, ele deixa, porque você vai fazer alguma coisa, consertar alguma coisa, dar jeito a alguma coisa e ele te empresta. E às vezes nós temos esse tipo de vida dentro do reino de Deus, na igreja, no corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós colocamos Deus em um alto patamar onde ele deve e está, ninguém vai tirar, Ele é o Deus Pai, o Todo-Poderoso, E nós colocamos ele dignamente nessa posição e é verdade, ele tem que estar e sempre vai estar, Colocamos Cristo como nosso Salvador, Redentor da nossa alma, da nossa vida, o remidor da nossa vida, e colocamos ele nesse patamar, Salvador, E verdadeiramente ele está nesse patamar. Mas o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está? Aonde ele se encaixa? Ele mora dentro de mim, mora dentro de nós, mas será que ele é um mero morador? Será que ele é um morador sem relevância? Será que ele é um morador sem expressão? Será que ele é um morador onde eu só uso o que ele tem? Eu só pego emprestado o que ele tem? Qual a relevância do Espírito Santo? A relevância do Espírito Santo é algo maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus ele planeja algo. Cristo Jesus, para que esse plano de Deus se concretize, ele morre na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Quando ele morre na cruz do Calvário, Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai. E ele vos guiará em toda a verdade. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele veio testificar. Ele é o maior testificador de Cristo Jesus,
A palavra de Deus é a palavra que Cristo pregou, e a palavra que Cristo pregou é a palavra que o Espírito testifica e nos ensina. A palavra diz que a gente não necessitaria que ninguém nos ensinasse, mas que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Então, o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo. Ele não é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade. Ele é a pessoa, porque o Pai e Cristo são um. Cristo e o Espírito são um. O Espírito e o Pai são um. O Pai e o Espírito são um. Então eles são um. Então não existe uma posição ao Pai em primeiro lugar, Cristo em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Não. Ele é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Cristo, Cristo é o Espírito Santo. Então essa pessoa, ela não pode ser negligenciada, ela tem que ser, como é que eu vou dizer? A gente tem que cultivar isso, a gente tem que alimentar isso. A gente tem que falar com ele. Nós vamos ao Pai através do nome de Jesus, mas é o Espírito Santo que leva nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É necessário invocar, tratar, cuidar desse Espírito dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter esse zelo. Se eu não posso negligenciar a palavra, é porque eu tenho que ter zelo por ela. Se eu não posso negligenciar o Espírito, é porque eu tenho que ter zelo por esse Espírito que habita em mim, por esse Espírito que testifica de Cristo, por esse Espírito que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E eu só sou filho de Deus porque eu creio e vivo pelo nome de Jesus. Logo, me achega ao Pai através do sacrifício de Cristo, mas é o Espírito que testifica isso. Então hoje nós vemos pessoas que negligenciam o Espírito Santo de Deus. Elas vão à igreja, elas congregam, elas praticam boas obras, elas leem, elas oram, mas muitas delas não nasceram de novo. Pessoas que nasceram em lar evangélico, com berço evangélico, que entram a sua adolescência e a juventude e elas não nascem de novo, porque não é tratado um relacionamento com o Espírito Santo para que isso aconteça. Porque é muito linda a obra redentora de Cristo Jesus, mas ela é testificada pela pessoa do Espírito Santo. Quando Cristo morre na cruz, foi consumada todas as coisas, para que a obra do Espírito, o ministério do Espírito, fosse executado. De que maneira Cristo morreu pela minha vida? Deus me amou. Deus Pai planejou e me amou. Beleza. Matou o filho dele. O filho dele se entregou pela minha vida. Beleza. Obra cumprida. Obra cumprida. E como que isso testifica? Pelo Espírito Santo. De que maneira? Me relacionando com ele. Por quê? Porque Jesus falou, olha, esse Espírito da verdade, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do que Jesus está falando? De um novo nascimento. Então, por isso, crianças e adolescentes, ainda que em lar cristão, ouvindo palavra, ouvindo pregação, indo à igreja, participando de escolinha, participando de coral, participando de tudo, é necessário nascer de novo. É necessário ter um contato com o Espírito Santo, uma intimidade com o Espírito Santo. É necessário a gente movimentar. O Espírito Santo ele se move. Lembra de Gênesis 1, 2? E o Espírito de Deus se movia. Ele se movia. Então o Espírito Santo ele se move a todo momento. Eu tenho que me mover a ele. Eu tenho que desejar ele. Eu tenho que querer ele. Eu tenho que fazer de tudo para que o meu relacionamento com ele não venha a ser quebrado. Não venha a ser distorcido. Não venha a ser apagado. Não venha a ser extinguido, como diz a palavra, não extingueis o Espírito Santo de Deus. Então não pode ser um relacionamento apagado. Eu tenho que estar em comunhão com ele, falando com ele, tratando com ele tratando comigo. Falando no meu ouvido, falando no meu coração, falando no meu espírito. É necessário ter esse contato com ele. É necessário eu ter toda essa dinâmica com o Espírito Santo. Eu preciso do meu Espírito Santo para minha moralidade. Lembra de Salmo 51, Davi? Não aparte de mim o teu Espírito. Por quê?
porque a minha moral foi manchada, eu pequei e eu preciso do teu Espírito, não retira ele de mim. Então é necessário o Espírito Santo para nascer de novo. O que Jesus ensinou a Nicodemos? Nicodemos, necessário é nascer de novo. É necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito. Porque o que é da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, por isso, precisamos rever o conceito de nascer de novo. E para isso, eu não posso negligenciar o Espírito Santo. Eu não posso tratar ele como uma das pessoas da Trindade. Não, ele é a pessoa. Ele não é um, dois. Ele é a pessoa. Ele é o Espírito Santo. Ele é o artigo definido, o. Não é um, dois. Ele é o Espírito Santo. Não tem outro Espírito. Não tem outro. É o Espírito Santo. Então, o meu cuidado, o meu zelo, a minha dedicação, a minha oração, é claro, ao Pai, ao Todo-Poderoso, através de Cristo, pelo novo e vivo caminho, e o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu falo de não negligenciar o Espírito, eu não estou negligenciando o Pai, e muito menos negligenciando o Filho, Cristo Jesus, porque escreveu, está escrito, Jesus falou, eu e o Pai somos um, Felipe, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. E da mesma maneira que ele estava ensinando quem vê o Pai, quem vê ele vê o Pai, ele falou, vai vir um que é a mesma coisa, é da mesma maneira. Quando eles estiverem dentro de vocês, eu serei dentro de vocês e o Pai será dentro de vocês. Nós viremos e faremos morada em vós. Por isso que Deus mora em nós, através do sacrifício vicário, através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Não negligencie o Espírito Santo. Não negligencie essa pessoa. Chame ele, fale com ele. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito. Clame a ele, invoque a ele. Deus tem um plano para a sua vida. Cristo cumpriu todas as coisas. Quem testifica isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Não deixa isso se apagar. Não deixa. Não permita que as ferramentas do Espírito Santo subam à sua cabeça, para que você não venha falar no final, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas, e o Senhor Jesus vem a falar, eu não te conheço. Eu não te conheço. Você só usou as ferramentas e as armas que o Espírito Santo tinha disponível. Você não é conhecido pelo Espírito. Você não nasceu do Espírito. Você não se tornou nova criatura. Você não se tornou um novo homem. Você não teve o caráter regenerado. O Espírito Santo trabalha na conversão, no nascimento, na regeneração e na salvação. Ele tem a obra completa na sua ação. É gerado nele, pelo Espírito Santo. Cristo é gerado em nós. Quando Cristo é gerado em nós e nós nascemos de novo, o nosso caráter vai ser regenerado pelo Espírito Santo, pela lavagem, pela palavra e a regeneração. Então nós somos regenerados pelo Espírito Santo. A cada momento ele nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos direcionando ao caminho excelente, a nos direcionar à luz, nos direcionando à paz, a discernir todas as coisas. Ele vai nos regenerando, o nosso caráter vai sendo regenerado para o encontro com Cristo. Nessa preparação ao encontro com Cristo, concretiza-se a salvação eterna, onde ele, quando for tirado desta terra, levará a igreja dele ao encontro com Cristo nas nuvens. O Espírito Santo. A gente fala da vinda de Cristo, só que a gente não fala da subida do Espírito Santo. Eu desejo muito a volta de Cristo, só que se eu não me preocupo com a subida do Espírito, se eu não me preocupo na retirada do Espírito Santo da terra, quando se cumprir tempos e eras, o que será do meu encontro com Cristo? O que será? Lembrando que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
servos e livres, santos e profanos, todos confessarão. Então nós devemos nos preocupar com a volta de Cristo? Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Isso é certo, a palavra garante, eu creio, acredito e prego. Cristo vai voltar. Mas a minha preocupação é, quando o Espírito for retirado, eu vou também? Eu tenho intimidade com esse Espírito Santo quando ele for? Quando ele for retirado daqui, eu tenho, como é que eu vou dizer? Eu tenho contato com ele, intimidade com ele. Eu sou lembrado dele. Ou será que eu me baseio só no amor de Deus? Que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não basta só crer em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus, crê naquele que ele enviou. Como que está a minha vida com ele? Como está o meu coração com ele? Como está nossa mente com ele? Como está nossa comunhão com ele? Como está a minha vida com esse Espírito que se move dentro de mim e fora de mim? Esse Espírito que anseia para que eu fale com ele todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todas as madrugadas. Esse Espírito quer que eu confie nele, na presença dele, aonde ele estiver e aonde eu estiver também. E esse Espírito que nós muitas das vezes fazemos poesia com a palavra de Deus, mas na hora de crer, que esse Espírito que ninguém vê, que o mundo não crê porque não vê, mas esse Espírito que a igreja não vê, que por muitas das vezes está sendo negligenciado, e as pessoas não conseguem nascer de novo por falta de contato com ele e com a palavra de Deus. Não negligencie o Espírito Santo de Deus. Não negligencie. Busque ele em espírito, em verdade. Não negligencie. É ele que habita em nós, que nos faz morada do Deus Altíssimo e do Cristo Jesus, nosso Redentor. Não negligencie o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e que o Espírito Santo se mova no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, tá? Beijo grande, Pai do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.